Antes de começarmos esta história intensa de paixão nos Pampas, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma narrativa, curta este vídeo e compartilhe com quem ama histórias de romance. Me conte nos comentários, você aceitaria um casamento arranjado por amor à família? O sol nascia forte sobre os campos dourados da fazenda Santa Helena, tingindo de laranja as cercas brancas e o galpão onde os peões já preparavam os cavalos para mais um dia de trabalho. O cheiro de terra molhada, couro e café fresco pairava no ar. Era uma manhã como tantas outras, até deixar de ser. Beatriz Cardoso, 23 anos, estava no celeiro alimentando os cavalos quando ouviu o grito que mudaria sua vida para sempre. Beatriz, venha aqui agora. A voz do pai nunca soava assim. Desesperada, quebrada, derrotada. Ela largou o balde de ração e correu até a casa principal, o coração acelerado. Seu vestido simples de algodão balançava enquanto subia os degraus da varanda de madeira. Quando entrou na sala, congelou. O pai estava sentado na poltrona de couro gasto, pálido como cera, as mãos tremendo. E ao lado dele, de pé, imponente como uma torre de músculos e autoridade, estava um homem que ela conhecia apenas de vista e de histórias sussurradas pelas cozinheiras. Alessandro Tavares. 42 anos, dono da maior fazenda da região, criador de gado premiado, homem de negócios implacável. Alto, ombros largos que pareciam ter sido esculpidos no trabalho pesado do campo, pele bronzeada pelo sol inclemente, cabelos negros com alguns fios prateados nas têmporas, mandíbula forte coberta por uma barba rala perfeitamente aparada. Usava camisa xadrez com as mangas dobradas nos antebraços musculosos, calça jeans desgastada e botas de couro que já tinham pisado em mais terras do que a maioria dos homens sonharia em ter. Os olhos dele, cinzentos como tempestade, fixaram-se nela com uma intensidade que fez Beatriz dar um passo atrás involuntariamente. Pai? Ela sussurrou, a voz saindo menor do que pretendia. O que está acontecendo? O homem mais velho respirou fundo, tão fundo que pareceu sugar toda a coragem que ainda lhe restava. Minha filha, nós estamos falidos. O mundo de Beatriz girou. Como assim falidos? A fazenda. Perdemos tudo. A voz do pai rachou. As dívidas, a seca do ano passado, os empréstimos que fiz com juros absurdos. O banco vai tomar nossa terra. Tudo o que seu avô construiu, tudo o que tentei manter, vai acabar. Beatriz sentiu as pernas fraquejarem. Segurou-se no encosto do sofá. Mas tem que haver uma saída. A gente vende parte das terras, vende o gado, a gente. Já tentei tudo. O pai baixou a cabeça, derrotado. Tudo, filha. E então o Alessandro fez uma proposta. Ela virou-se lentamente para o fazendeiro. Ele permanecia imóvel, os braços cruzados, a expressão ilegível. Mas havia algo nos olhos dele, algo que ela não conseguia nomear. Intensidade, determinação, talvez até desejo? Que proposta? Beatriz perguntou, embora uma parte dela já soubesse a resposta, e essa parte estava gritando para ela correr. Alessandro deu um passo à frente. A voz dele era grave, rouca, acostumada a dar ordens que eram obedecidas sem questionamento. Eu pago todas as dívidas do seu pai. Invisto capital na fazenda. Salvo Santa Helena da falência. Silêncio pesado caiu sobre a sala. E em troca, Beatriz sussurrou, embora soubesse. Deus, ela já sabia. Os olhos tempestuosos dele encontraram os dela e não desviaram. Você se casa comigo. O ar saiu dos pulmões de Beatriz como se tivesse levado um soco. Eu, o quê? Casar? Com o senhor? Comigo. Ele corrigiu, a voz firme. E sim, é exatamente isso que estou propondo. Beatriz riu, um riso nervoso, histérico. O senhor está louco? Eu nem te conheço. Eu nunca falei mais de 3 palavras com você na vida. Então teremos bastante assunto para os próximos 50 anos. Ele respondeu sem um traço de humor. Ela virou-se para o pai, desesperada. Pai, diz que isso é loucura. Diz que você não concordou com isso.
O homem mais velho levantou-se, tremendo, e segurou as mãos da filha. Bea, eu não tenho escolha. É isso ou perdemos tudo. Você, eu, os peões que trabalham aqui há gerações, todos vamos ficar sem nada. Mas casar com ele. Ela apontou para Alessandro sem olhar. Ele é velho demais para você? Alessandro completou, a voz cortante. Pode falar. Não vou fingir que não pensei nisso. Beatriz finalmente o encarou de verdade. E percebeu que ele não era apenas intimidador, ele era absurdamente bonito. O tipo de beleza crua, masculina, que vinha de uma vida inteira de trabalho duro sob o sol. O tipo de homem que fazia mulheres experientes suspirarem e meninas como ela. Bem, meninas como ela deveriam manter distância. Eu tenho 23 anos, ela disse, erguendo o queixo com orgulho ferido. O senhor tem idade para ser meu pai. Algo escureceu nos olhos dele. Um músculo saltou no maxilar. Talvez. Mas não sou seu pai. E se você concordar com isso, serei seu marido. E só seu marido. A forma como ele disse seu marido fez algo estranho acontecer no estômago de Beatriz. Algo quente, perturbador, proibido. Eu não te amo. Ela disparou, procurando qualquer arma para se defender. Nunca vou te amar. Alessandro deu um passo em direção a ela. Depois outro. Beatriz recuou até sentir a parede nas costas. Ele parou a poucos centímetros, tão perto que ela podia sentir o calor dele, o cheiro de couro, terra e algo masculino que fazia sua cabeça rodar. Amor? Ele murmurou, a voz baixa e perigosa. Eu não estou pedindo amor, mocinha. Estou oferecendo um acordo. Sua mão em casamento pela salvação da fazenda do seu pai. Depois de um ano, se você quiser, pode pedir divórcio e ficar com metade de tudo que é meu. 1 ano? Ela repetiu, a voz falhando. 12 meses. Ele confirmou. Viver na minha fazenda, ser apresentada como minha esposa, comparecer aos eventos sociais ao meu lado. Depois disso, você é livre. Beatriz tentou processar tudo aquilo. 1 ano. Apenas 1 ano de mentira em troca da segurança do pai, dos empregos dos peões, da terra que sua família amava há gerações. E se eu me recusar? Alessandro recuou, dando-lhe espaço para respirar novamente. Então eu vou embora. E em 3 meses, quando o banco tomar esta fazenda, não diga que não tentei evitar. O pai de Beatriz soluçou baixinho. Ela nunca tinha visto o pai chorar. Nunca. Filha. Ele implorou. Por favor. Beatriz fechou os olhos. Pensou na mãe, morta há 5 anos, que amava cada centímetro daquela terra. Pensou nos peões e suas famílias que dependiam da fazenda. Pensou no pai, que tinha trabalhado até os ossos para manter o legado da família. E pensou em Alessandro Tavares, o homem mais intimidador e inexplicavelmente atraente que já tinha cruzado seu caminho. Abriu os olhos e encontrou os dele. Tempestade encontrando o céu azul. Tudo bem, ela sussurrou. Eu aceito. O pai quase caiu de joelhos de alívio. Alessandro, no entanto, permaneceu impassível. Apenas assentiu uma vez, como se tivesse acabado de fechar um negócio de gado. Ótimo. Nos casamos semana que vem. Providenciarei tudo. E com isso, ele colocou o chapéu, acenou brevemente para o pai dela e saiu, as botas pesadas ecoando no assoalho de madeira. Beatriz ficou parada, tremendo, enquanto o som da caminhonete dele se afastava pela estrada de terra. Ela tinha acabado de concordar em se casar com um estranho. Um homem rico, poderoso, bonito e completamente fora do seu alcance em todos os sentidos. E alguma parte profunda e secreta dela, uma parte que Beatriz não queria admitir que existia, estava curiosa para descobrir exatamente quem era Alessandro Tavares quando as portas se fechavam. Os 7 dias que se seguiram passaram como um borrão caótico. Beatriz mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. Alessandro mandou pessoas, mulheres elegantes da cidade, que tiraram medidas, trouxeram vestidos, falaram sobre o casamento como se fosse o evento social do ano, quando na verdade era apenas uma transação comercial disfarçada de cerimônia. O vestido era simples, mas lindo. Branco,
com rendas delicadas nos ombros, cintura marcada, caindo suave até os pés. Quando Beatriz se viu no espelho no dia do casamento, não reconheceu a mulher que olhava de volta. Parecia uma noiva de verdade. Mas não era. Ela nunca seria. A cerimônia aconteceu na pequena capela da fazenda Santa Helena, com apenas o pai dela, alguns peões, o juiz de paz e Alessandro. Ele estava diferente. Usava terno escuro que valorizava cada linha do corpo forte, os cabelos penteados para trás, a barba aparada. Parecia ter saído de uma revista, mas com aquela rudeza característica de quem nunca precisou fingir ser refinado, ele simplesmente era poderoso. Quando Beatriz entrou na capela no braço do pai, os olhos de Alessandro a encontraram imediatamente. E pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu algo diferente na expressão dele. Admiração? Desejo? Ela não sabia. Mas fez o coração dela acelerar perigosamente. A cerimônia foi rápida, mecânica. As palavras soaram vazias. Você, Alessandro Tavares, aceita Beatriz Cardoso como sua legítima esposa? Aceito. A voz dele ecoou firme pela capela. E você, Beatriz Cardoso, aceita Alessandro Tavares como seu legítimo esposo? Ela hesitou. Por um segundo infinito, todos prenderam a respiração. Então ela olhou para o pai, que tinha lágrimas nos olhos, e disse: aceito. Podem selar o matrimônio com um beijo. O corpo de Beatriz enrijeceu. Ela não tinha pensado nisso. Não tinha pensado que teria que beijá-lo, ali, na frente de todos. Alessandro se aproximou devagar. Os olhos dele buscaram os dela, como se pedisse permissão silenciosa. E então ele segurou delicadamente o queixo dela, inclinou o rosto e tocou os lábios nos dela. Foi breve, casto, quase respeitoso, mas fez cada terminação nervosa do corpo de Beatriz despertar como se tivesse levado um choque elétrico. Quando ele se afastou, ela viu algo nos olhos dele que a assustou mais do que qualquer ameaça. Havia calor ali. Um calor perigoso, contido, mas latejante. E ela percebeu, com um misto de terror e fascínio, que aquele casamento de mentira poderia se tornar muito, muito real. A caminhonete de Alessandro, enorme, preta, reluzente, parou em frente à entrada principal da fazenda Tavares. Beatriz desceu devagar, ainda com o vestido de noiva, e arregalou os olhos. Aquilo não era uma fazenda. Era um império. A casa principal era imensa, 2 andares de arquitetura rústico-moderna, madeira nobre combinada com vidro, varandas amplas com vista para campos que pareciam se estender até o infinito. Cavalos de raça pastavam em cercados impecáveis. Galpões enormes abrigavam maquinário de última geração. Tudo era organizado, próspero, impressionante. Meu Deus, ela murmurou. Bem-vinda à sua nova casa. Alessandro disse ao lado dela, a voz neutra. Casa. A palavra soou estranha. Aquilo não era uma casa, era um palácio rural. Ele a guiou para dentro. O interior era ainda mais impressionante. Pé direito alto, móveis de madeira maciça, obras de arte nas paredes, uma lareira de pedra gigantesca na sala principal. E vazio. Tão vazio de vida. Você mora aqui sozinho? Beatriz perguntou, a voz ecoando levemente. Moro. Ele respondeu, tirando o paletó e jogando-o sobre o sofá. Agora somos 2. Ela engoliu seco. Onde eu vou dormir? Alessandro virou-se lentamente para ela. Os olhos dele percorreram o rosto dela, demorando-se nos lábios por um segundo antes de subir novamente. Você é minha esposa, Beatriz. Dormirá no quarto comigo. O coração dela disparou. Mas você disse que isso era só um acordo. Você disse. Disse que era um acordo. Ele interrompeu, a voz baixa. Não disse que dormiríamos em quartos separados. As pessoas vão visitar, os empregados vão falar. Precisa parecer real. Parecer real não significa dividir a mesma cama. Ele deu um passo em direção a ela. Beatriz recuou instintivamente. Você tem medo de mim, mocinha? Não. Ela mentiu. Então qual é o problema?
O problema é que eu não te conheço. Eu não confio em você. Alessandro parou, algo mudando na expressão dele. Ficou mais suave, quase triste. Então vamos fazer um acordo. Ele disse calmamente. Dividiremos o quarto, mas eu durmo na poltrona até você se sentir confortável. Não vou tocar em você sem permissão. Pode confiar nisso. Beatriz o estudou, procurando sinais de mentira. Não encontrou nenhum. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou de repente. Por que se casar comigo? Você é rico, bonito, poderoso, poderia ter qualquer mulher. Os olhos dele escureceram. Talvez eu não queira qualquer mulher. Então o que você quer? Ele ficou em silêncio por longos segundos. Então respondeu, tão baixo que ela quase não ouviu. Algo real. A resposta a desarmou completamente. Havia uma vulnerabilidade ali que ela não esperava encontrar. Antes que pudesse perguntar mais, Alessandro virou-se. Vou mostrar o quarto. Venha. Ela o seguiu escada acima. O quarto principal era enorme. Cama king size com lençóis brancos impecáveis, móveis de madeira escura, uma porta que dava para um banheiro de mármore, janelas amplas com vista para os campos dourados. E ali, no canto, uma poltrona de couro. Alessandro jogou um travesseiro e um cobertor sobre ela. Este será meu lugar pelos próximos dias. Ou semanas. Ou quanto tempo você precisar. Beatriz sentiu um nó na garganta. Aquele homem, esse fazendeiro rico e intimidador, estava disposto a dormir desconfortavelmente em uma poltrona só para que ela se sentisse segura. Alessandro. Ela começou, sem saber o que dizer. Ele a olhou por cima do ombro. Descanse. Foi um dia longo. E com isso, saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Beatriz ficou sozinha no enorme quarto, ainda vestida de noiva, o coração batendo descompassado. Ela tinha se casado com um estranho. Mas talvez, apenas talvez, esse estranho não fosse o vilão que ela imaginou. Os primeiros dias na fazenda Tavares foram uma mistura de desconforto e fascínio. Beatriz acordava cedo, um hábito da vida na fazenda do pai. Mas Alessandro acordava ainda mais cedo. Quando ela descia para a cozinha, ele já estava voltando de uma cavalgada pelos campos, o corpo coberto de suor, a camisa grudada nos músculos definidos. Na primeira manhã, ela tinha parado no meio da escada, incapaz de desviar os olhos. Ele era simplesmente lindo de um jeito rústico, viril, que fazia algo estranho acontecer no estômago dela. Alessandro tinha percebido, é claro. Os olhos dele encontraram os dela, e um sorrisinho de canto, discreto, mas definitivamente presunçoso, apareceu. Bom dia, esposa. As bochechas dela ficaram vermelhas. Bom dia, ela resmungou, desviando o olhar rapidamente. Ele tinha rido baixinho. Um som grave, quente, que ecoou pela casa vazia. Agora, 5 dias depois, eles tinham desenvolvido uma rotina estranha. Alessandro trabalhava nos campos durante o dia, Beatriz explorava a imensa propriedade, evitava as empregadas curiosas e tentava não pensar no fato de que dormia a poucos metros de um homem que fazia seu corpo reagir de maneiras que ela não entendia. Mas as noites eram outra história. Todas as noites, depois do jantar silencioso, eles subiam juntos para o quarto. Alessandro tomava banho primeiro, e Beatriz tentava não imaginar o que acontecia atrás daquela porta de vidro fosco, e depois cedia o banheiro para ela. Quando Beatriz saía, ele já estava na poltrona, lendo algum relatório de fazenda, vestindo apenas uma camiseta justa e calça de pijama. E todas as noites, ela sentia os olhos dele sobre ela quando cruzava o quarto até a cama enorme. Não era um olhar invasivo. Era atento. Como se ele memorizasse cada movimento dela. Boa noite, Beatriz. Ele dizia sempre, a voz rouca no escuro. Boa noite. Ela respondia, puxando o cobertor até o queixo. E então, silêncio. O tipo de silêncio que pulsa com coisas não ditas. Beatriz tentava dormir, mas estava sempre hiperconsciente da presença dele. A respiração profunda e controlada. O som ocasional de páginas virando.
O modo como ele mudava de posição na poltrona, tentando ficar confortável. Na quinta noite, ela não aguentou. Alessandro? Ela chamou baixinho no escuro. Sim? Você não consegue dormir na poltrona. Consegue? Pausa. Consigo. Você está mentindo. Eu te ouço se mexendo a noite inteira. Outro silêncio. Então ele suspirou. É uma poltrona, Beatriz. Não é feita para dormir. Ela ficou quieta por um momento, o coração acelerado. Então, antes que perdesse a coragem. Você pode dormir na cama. Só mantenha distância, ok? Ela ouviu Alessandro se levantar. Passos lentos cruzando o quarto. A cama afundou levemente quando ele deitou do outro lado, bem no outro lado, deixando um espaço enorme entre eles. Obrigado. Ele murmurou. De nada. Mais silêncio. Mas agora era diferente. Agora ele estava ali, tão perto, tão tangível. Beatriz podia sentir o calor dele atravessando o espaço, podia ouvir cada respiração. Posso perguntar uma coisa? A voz dela saiu pequena. Pode. Por que você nunca se casou antes? Quero dizer, um homem como você. Alessandro ficou quieto por tanto tempo que ela achou que não responderia. Então, eu fui casado. Uma vez. O coração de Beatriz pulou. O quê? Há muito tempo. Ele continuou, a voz cuidadosa. Eu tinha 20 e poucos. Achei que era amor. Não era. Era conveniência, dinheiro, status. Ela me deixou quando percebeu que eu não me tornaria o marido socialite que ela queria. Levou metade de tudo no divórcio e nunca mais olhou para trás. Beatriz virou de lado na cama, encarando o perfil dele na escuridão. Sinto muito. Não sinta. Ele virou a cabeça, os olhos encontrando os dela. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Aprendi que dinheiro atrai pessoas erradas. Aprendi a não confiar fácil. Então por que confiou em mim? Ele sorriu, um sorriso pequeno, triste. Quem disse que confiei? Isso doeu mais do que deveria. Então por que se casou comigo? Alessandro a estudou longamente. Então estendeu a mão devagar, dando tempo para ela se afastar. Quando ela não se moveu, ele tocou levemente o rosto dela, o polegar roçando a bochecha. Porque quando te vi naquele celeiro, alimentando cavalos com aquele sorriso, a voz dele falhou. Pela primeira vez em 15 anos, eu quis algo além de trabalho e solidão. O coração de Beatriz martelou contra as costelas. Alessandro, eu sei. Ele retirou a mão, voltando para seu lado da cama. Sei que isso é só um acordo para você. Mas para mim, não é. E com isso, ele virou de costas, encerrando a conversa. Beatriz ficou acordada por horas, o coração agitado, a mente em tumulto. Porque a verdade assustadora que ela mal conseguia admitir para si mesma, era que aquilo tinha parado de ser só um acordo para ela também. A manhã seguinte começou diferente. Beatriz acordou com o som de vozes vindas do andar de baixo. Vozes femininas, risadas agudas, o tilintar de xícaras. Franziu a testa, confusa. Alessandro nunca recebia visitas. Vestiu-se rapidamente, um vestido simples de algodão florido, e desceu as escadas. O que encontrou fez seu estômago revirar. 3 mulheres elegantes estavam sentadas na sala, tomando café. Todas lindas, maquiadas, vestidas como se tivessem saído de uma revista de moda country chic. E no centro delas, Alessandro, recostado no sofá, parecendo levemente irritado. Uma das mulheres, loira, curvas generosas, sorriso predatório, tocava o braço dele enquanto falava. Ah, Alessandro, você sempre foi tão engraçado. Lembra daquela vez no rodeio quando... A voz morreu quando todos notaram Beatriz parada na escada. O silêncio foi instantâneo e constrangedor. Alessandro se levantou imediatamente, os olhos encontrando os dela com uma expressão que Beatriz não conseguiu decifrar. Alívio? Culpa? Beatriz. Ele disse, a voz firme. Essas são... conhecidas. Vieram sem avisar. A loira se levantou também,
os olhos percorrendo Beatriz da cabeça aos pés com um julgamento mal disfarçado. Então você é a esposa. O tom não era amigável. Que interessante. Interessante? Beatriz repetiu, descendo o resto da escada com o queixo erguido. Bem, você é tão jovem. Outra mulher, morena de cabelos longos, disse com um sorriso falso. E tão simples. O sangue de Beatriz ferveu, mas antes que pudesse responder, Alessandro cruzou a sala em 3 passos largos e passou o braço pela cintura dela. O gesto foi possessivo, protetor, definitivo. Minha esposa é perfeita exatamente como é. Ele disse, a voz baixa e perigosa. E acho que está na hora de vocês irem embora. A loira piscou, surpresa. Alessandro, nós só queríamos. Já entendi o que queriam. Ele interrompeu. A porta é por ali. As 3 mulheres trocaram olhares chocados, pegaram suas bolsas caríssimas e saíram em silêncio ofendido. Quando a porta se fechou, Alessandro soltou a cintura de Beatriz, passando a mão pelo rosto. Desculpa por isso. Quem eram elas? Beatriz perguntou, o coração ainda acelerado. Ninguém importante. Ele respondeu rápido demais. Alessandro. Ele suspirou. Escasos. Nada sério. Elas ouviram sobre o casamento e vieram investigar. Investigar se eu era boa o suficiente para você, você quer dizer. Alessandro virou-se para ela, os olhos intensos. Você é boa demais para mim, Beatriz. E elas sabem disso. Por isso vieram com as garras afiadas. Algo quente e confuso mexeu no peito dela. Você não precisava me defender daquele jeito. Precisava sim. Ele deu um passo mais perto. Você é minha esposa. Ninguém fala com você desse jeito. Esposa de mentira. Ela lembrou, mas a voz saiu fraca. Alessandro segurou o queixo dela suavemente, forçando-a a encará-lo. Para mim não tem nada de mentira nisso aqui. E quanto antes você entender, melhor. Os olhos dele caíram nos lábios dela. Beatriz prendeu a respiração. Ele ia beijá-la. Ali, no meio da sala, com a luz da manhã entrando pelas janelas. Mas então ele recuou, soltando-a. Vou trabalhar. Aproveite o dia. E saiu, deixando-a tremendo no meio da sala, o coração aos pedaços. Naquela noite, tudo mudou. Depois do jantar tenso e silencioso, Beatriz subiu primeiro para o quarto. Tomou um banho demorado, tentando lavar a confusão de sentimentos que a atormentavam. Quando saiu do banheiro envolta em um roupão, Alessandro estava sentado na beirada da cama, não na poltrona. Os olhos dele a encontraram imediatamente, escuros, intensos. Precisamos conversar. Ele disse. Beatriz segurou o roupão mais apertado. Sobre nós. Alessandro se levantou. Sobre essa farsa que está me matando aos poucos. Ela sentiu o coração disparar. Farsa? Ele riu sem humor. Você acha que é fácil para mim? Dividir o quarto com você todas as noites, sentir seu cheiro, ouvir sua respiração, e não poder tocar? Ninguém mandou você fazer esse acordo. Beatriz rebateu, a voz saindo mais alta. Você que quis esse casamento. Eu quis. Ele deu um passo em direção a ela. Eu quis porque desde a primeira vez que te vi eu não consegui tirar você da cabeça. Porque você mexe comigo de um jeito que ninguém nunca mexeu. Beatriz recuou até sentir a parede fria nas costas. Você não pode dizer essas coisas. Por que não? Alessandro colocou as mãos dos 2 lados do rosto dela, encurralando-a. Por que eu não posso dizer que te desejo? Que acordo comigo pensando em você? Que cada vez que você sai daquele banheiro eu preciso de todo o meu autocontrole para não. Ele parou, a mandíbula travada, a respiração pesada. Para não o quê? Beatriz sussurrou, os olhos fixos nos dele. Alessandro abaixou a cabeça, a testa quase encostando na dela. Para não te beijar até você esquecer seu próprio nome. O corpo de Beatriz estava em chamas. Cada centímetro de pele formigava. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Alessandro. Ela começou, sem saber o que dizer. Me diz para parar. Ele pediu,
A voz rouca. Me diz que você não sente nada e eu paro. Eu volto pra poltrona, eu te deixo em paz, eu. Beatriz o beijou. Foi ela. Ela que se inclinou, ela que fechou a distância impossível. Ela que pressionou os lábios nos dele com toda a urgência que vinha sentindo há dias. E Alessandro? Alessandro perdeu completamente o controle. Rofundando o beijo com uma fome que fez os joelhos dela fraquejarem. As mãos grandes dele percorreram as costas dela, subindo, descendo, memorizando cada curva. Beatriz agarrou a camisa dele, puxando mais perto, nunca perto o suficiente. Nunca tinha sido beijada assim, com paixão, com desejo, com uma intensidade que parecia consumir o mundo ao redor. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Alessandro segurou o rosto dela entre as mãos. Diz que você me quer. Ele ordenou, os olhos queimando. Preciso ouvir você dizer. Eu? Beatriz tremia inteira. Eu te quero. Algo nele se libertou. Ele a beijou novamente, dessa vez guiando-a em direção à cama. Quando as pernas dela tocaram o colchão, ele parou, olhando nos olhos dela com uma pergunta silenciosa. Beatriz assentiu. A porta do quarto se fechou suavemente atrás deles, e o mundo lá fora deixou de existir. Beatriz estava no centro do quarto, tremendo levemente, não de frio, mas de antecipação, nervosismo e algo mais profundo que ela mal conseguia nomear. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que Alessandro podia ouvi-lo dali, parado a poucos passos dela. Ele a observava em silêncio, os olhos cinzentos percorrendo cada centímetro do rosto dela com uma intensidade que fazia a pele dela formigar. Havia desejo ali, sim, um desejo ardente e mal contido, mas havia também algo mais. Ternura, admiração, reverência quase. Beatriz. A voz dele saiu rouca, carregada de emoção. Se você não estiver pronta, nós podemos esperar. Eu posso esperar. Eu esperaria a vida inteira se fosse preciso. Ela engoliu seco, as mãos tremendo levemente ao lado do corpo. Eu estou pronta. Sussurrou, os olhos encontrando os dele. Eu quero isso. Quero você. Alessandro fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando controlar algo dentro dele. Quando os abriu novamente, havia uma determinação ali que fez o estômago dela dar um salto. Ele se aproximou devagar, cada passo medido, deliberado. Quando finalmente ficou diante dela, ergueu a mão e tocou o rosto dela com uma delicadeza que contrastava absurdamente com o tamanho e a força daquela mão. Então deixa eu cuidar de você. Ele murmurou, o polegar acariciando a bochecha dela. Deixa eu fazer isso do jeito certo. Do jeito que você merece. E então ele a beijou. Não foi um beijo apressado ou desesperado. Foi lento, profundo, explorando cada nuance, cada suspiro. Os lábios dele se moviam contra os dela com uma maestria que fez os joelhos dela fraquejarem. Quando a língua dele pediu passagem, ela concedeu sem hesitar, e o beijo se aprofundou ainda mais. As mãos grandes dele desceram pelos ombros dela, pelos braços, até pousar na cintura, puxando-a mais perto. Beatriz sentiu o corpo sólido dele pressionado contra o seu, o calor atravessando as camadas de roupa, e um gemido baixo escapou da garganta dela. Alessandro sorriu contra os lábios dela. Gostou disso? Ele murmurou, a voz ainda mais rouca. Ela assentiu, incapaz de formar palavras. Ele a guiou gentilmente em direção à cama, nunca quebrando o contato entre eles. Quando as pernas dela tocaram o colchão, ele parou, os olhos buscando os dela novamente. Tem certeza? Ele perguntou mais uma vez, porque ele precisava saber, precisava ter absoluta certeza de que ela queria aquilo tanto quanto ele. Tenho. Beatriz respondeu, e pela primeira vez desde que entraram no quarto, ela sorriu. Um sorriso pequeno, nervoso, mas genuíno. Eu confio em você, Alessandro. Algo se quebrou dentro dele ao ouvir aquelas palavras. Confiança. Ela confiava nele. E ele faria de tudo para honrar essa confiança. Com movimentos lentos e cuidadosos, ele começou a despir as camadas de roupa dela. Cada botão desfeito era acompanhado de um beijo, no pescoço, no ombro, na clavícula.
Cada pedaço de pele revelado era adorado, explorado, memorizado. Beatriz tremia sob o toque dele, as mãos agarrando os ombros largos para se equilibrar. Nunca tinha sido tocada assim. Nunca tinha imaginado que pudesse ser assim. Tão intenso, tão avassalador, tão certo. Quando finalmente estava apenas com a lingerie, Alessandro recuou um passo para olhá-la. Os olhos dele percorreram o corpo dela com uma reverência que a fez corar da raiz dos cabelos até o peito. Você é perfeita, ele disse, e não havia dúvida na voz dele. Era um fato, simples assim. Absolutamente perfeita. Alessandro. Ela sussurrou, estendendo as mãos em direção a ele. Você também precisa. Ele entendeu. Rapidamente despiu a camisa, revelando o torso musculoso que ela já tinha visto antes, mas que agora ganhava um contexto completamente novo. As calças seguiram, até que ele estava tão vulnerável quanto ela. Beatriz não conseguiu evitar olhar, os olhos arregalando levemente. Ele era grande, em todos os sentidos. E ela sentiu uma pontada de nervosismo. Alessandro percebeu imediatamente. Ele se deitou na cama e puxou-a gentilmente para cima dele, fazendo com que ela ficasse sentada em seu colo, as pernas de cada lado do quadril dele. Olha para mim. Ele ordenou suavemente, segurando o rosto dela entre as mãos. Eu vou com calma. Vou cuidar de você. Se doer, se você quiser parar, é só dizer. Entendeu? Ela assentiu, os olhos marejando levemente, não de dor, mas de emoção. Como ela tinha tanta sorte de ter esse homem. Eu entendo. Ela sussurrou. E então ele a beijou novamente, as mãos descendo pelas costas dela, explorando, acariciando, preparando. Quando os dedos dele encontraram a renda da calcinha, ela prendeu a respiração. Relaxa pra mim. Ele murmurou contra os lábios dela. Só relaxa, meu amor. Meu amor. As palavras ecoaram no coração dela, aquecendo-a por dentro. Os dedos dele começaram uma exploração cuidadosa, testando, descobrindo o que a fazia suspirar, o que a fazia gemer baixinho. Ele era paciente, meticuloso, como se estivesse estudando a partitura mais complexa e preciosa do mundo. E então, quando sentiu que ela estava pronta, ele a posicionou cuidadosamente e começou a guiá-la para baixo. A sensação foi intensa. Beatriz prendeu a respiração, as unhas cravando nos ombros dele. Respira. Alessandro instruiu, embora ele mesmo estivesse lutando para manter o controle. Respira, amor. Devagar. Ela obedeceu, respirando fundo, deixando o corpo se acostumar. E então, devagar, muito devagar, ele continuou. Foi quando sentiu a resistência que Alessandro congelou completamente. Os olhos dele se arregalaram, encontrando os dela em choque e incredulidade. Beatriz, a voz dele falhou. Você nunca... Ela mordeu o lábio, os olhos baixando envergonhados. Eu achei que você sabia. Eu achei que você já tinha. Ele disse, a voz cheia de espanto. Com aquele ex-namorado, ou... Não. Ela interrompeu, finalmente olhando nos olhos dele. Não tinha chegado o momento. Não era com ele. Nunca foi com ele. Alessandro sentiu o peito explodir de emoção. Ele era o primeiro. O único. Ela tinha escolhido ele para esse momento, para essa entrega. Beatriz, ele puxou-a para um abraço apertado, o rosto enterrado no pescoço dela. Você não tem noção do que isso significa para mim. Ela sentiu as lágrimas dele molhando o ombro dela e se afastou levemente, surpresa. Você está chorando? Ele deu uma risada molhada, limpando os olhos rapidamente. Eu sou um idiota emocional. Ele admitiu, mas estava sorrindo. Aquele sorriso enorme, raro, que transformava completamente o rosto dele. Mas você acabou de me dar o presente mais precioso que alguém poderia me dar. E eu juro que vou fazer isso valer a pena. E ele cumpriu a promessa. Com uma paciência infinita, ele continuou. Devagar, cuidadoso, sempre atento a cada expressão, cada som que ela fazia. Quando houve dor, ele parou, beijou-a,
Murmurou palavras de conforto até que ela estivesse pronta para continuar. E quando finalmente estavam completamente unidos, quando não havia mais nada separando-os, Beatriz entendeu. Entendeu porque as pessoas escreviam poesia sobre isso. Porque pintavam quadros, compunham músicas, declaravam guerras. Porque aquilo, aquela conexão, aquela intimidade absoluta, era mágico. Você está bem? Alessandro perguntou, imóvel dentro dela, esperando. Estou. Ela respondeu, e dessa vez não havia mentira, não havia medo. Estou perfeita. E então ele começou a se mover. Eram movimentos lentos, medidos, profundos. Cada investida era acompanhada de um beijo, um toque, uma palavra sussurrada. Ele conduzia como um maestro conduz uma orquestra, com precisão, paixão e absoluto controle. Beatriz se entregou completamente, deixando o corpo reagir instintivamente. As mãos percorreram as costas largas dele, sentindo os músculos se contraindo sob a pele. Os gemidos dela encheram o quarto, misturando-se com os sons graves que escapavam da garganta dele. Alessandro. Ela suspirou o nome dele, a cabeça caindo para trás. Eu sei. Ele murmurou, a voz tensa. Eu sei, amor. Eu estou aqui. Eu estou com você. A tensão foi crescendo, crescendo, até que finalmente explodiu. Beatriz gritou o nome dele, o corpo inteiro tremendo, as ondas de prazer a atravessando de uma forma que ela nunca tinha experimentado. Segundos depois, Alessandro a seguiu, o corpo enrijecendo, o nome dela um rosnado baixo e possessivo. Eles desabaram juntos na cama, suados, ofegantes, completamente esgotados. Alessandro a puxou para o peito dele, os braços fortes envolvendo-a protetoramente. Por longos minutos, nenhum dos dois disse nada. Apenas respiraram, os corações voltando ao ritmo normal, os corpos ainda entrelaçados. Foi Beatriz quem quebrou o silêncio. Isso sempre é assim? Ela perguntou, a voz pequena e maravilhada. Alessandro riu baixinho, o som reverberando no peito dele. Não, meu amor. Ele beijou o topo da cabeça dela. Isso foi especial. Foi mágico. Foi, nós. Ela sorriu contra o peito dele. Eu não sabia que podia ser assim. Eu também não. Ele confessou, e havia uma vulnerabilidade na voz dele que ela raramente ouvia. Eu tive outras mulheres, Beatriz. Não vou mentir sobre isso. Mas nunca, nunca foi assim. Nunca significou nada até você. Beatriz ergueu a cabeça, os olhos encontrando os dele. Verdade? Verdade. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Tudo que veio antes de você não importa mais. Foi só prática, só distração. Mas você? Você é real. Você é o que eu estava procurando sem saber. E agora que te encontrei, nunca mais vou te deixar ir. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu te amo. Ela sussurrou. Eu também te amo. Ele respondeu, beijando cada lágrima. Mais do que conseguiria expressar em palavras. Eles ficaram assim por horas, conversando baixinho, se tocando, explorando um ao outro de formas novas. E quando o sono finalmente começou a chegar, Beatriz sussurrou contra o peito dele. Obrigada. Por quê? Ele perguntou sonolento. Por fazer minha primeira vez ser tão perfeita. Alessandro sorriu no escuro, apertando-a mais contra ele. A primeira de muitas, espero. Ela riu baixinho. Definitivamente de muitas. E adormeceram assim, completamente entrelaçados, dois corações batendo como um só, sabendo que nada, absolutamente nada, seria capaz de separá-los agora. O passado de Alessandro tinha ficado para trás. As outras mulheres, a solidão, a dor, tudo apagado pelo amor da única mulher que realmente importava. E enquanto dormia com Beatriz nos braços, Alessandro fez uma promessa silenciosa. Ele passaria o resto da vida fazendo-a feliz, protegendo-a, amando-a com cada fibra do seu ser. Porque ela tinha lhe dado algo que ninguém mais poderia. Não apenas seu corpo, mas seu coração, sua confiança, sua alma. E ele nunca, nunca tomaria isso como garantido. Os dias que se seguiram foram uma redescoberta constante.
Alessandro ensinava Beatriz a montar os cavalos de raça da fazenda. Ele era paciente, atencioso, sempre com as mãos firmes na cintura dela quando ela perdia o equilíbrio. Assim, ele murmurava atrás dela, os lábios roçando a orelha dela. Sente o movimento, se deixa levar. Beatriz tremia inteira, e não tinha nada a ver com o cavalo. Eles cavalgavam pelos campos dourados ao pôr do sol, lado a lado, e Alessandro contava histórias da fazenda, da família, dos sonhos que tinha construído sozinho. Quando eu era criança, a gente não tinha nada. Ele confessou uma tarde, enquanto observavam o gado ao longe. Meu pai trabalhava de peão nas fazendas dos outros. Eu jurei que um dia teria minha própria terra, meu próprio império. E conseguiu. Beatriz disse com admiração. Consegui. Ele concordou. Mas foi solitário. Até você chegar. Ele olhou para ela com tanta intensidade que Beatriz sentiu o ar faltar. Alessandro, eu acho que estou me apaixonando por você. Os olhos dele se arregalaram. Então ele sorriu, um sorriso enorme, verdadeiro, que transformou completamente o rosto dele. Graças a Deus. Ele puxou-a para um beijo profundo. Porque eu já te amo há semanas, mocinha. O coração dela explodiu. Você me ama? Como um louco. Ele confessou contra os lábios dela. Desde o primeiro dia. Talvez até antes. Desde aquela vez que te vi de longe ajudando um bezerro a nascer. Você estava suja de lama e linda demais. Beatriz riu, as lágrimas escorrendo. Eu também te amo. E ali, no meio dos campos que agora eram dela também, eles selaram o amor que tinha nascido do acordo mais improvável. Mas nem tudo eram flores nos pampas. 2 semanas depois, durante um jantar na cidade com fazendeiros da região, Beatriz conheceu alguém do passado de Alessandro. E esse alguém mudaria tudo. A mulher entrou no restaurante como se fosse dona do lugar. Alta, morena, elegante, com um vestido vermelho que chamava todos os olhares. Quando os olhos dela encontraram Alessandro, um sorriso predatório apareceu. Alessandro Tavares. Ela ronronou, aproximando-se da mesa. Quanto tempo? Beatriz sentiu Alessandro enrijecer ao lado dela. Mariana. Ele disse, a voz gelada. Ouvi dizer que você se casou. Os olhos da mulher deslizaram para Beatriz com desprezo mal disfarçado. Que inesperado. Esta é Beatriz. Minha esposa. Alessandro passou o braço pelos ombros dela, protetor. Mariana deu uma risadinha. Esposa. Claro. Até quando dessa vez? Alessandro? 6 meses? 1 ano? Lembra como terminamos? O sangue de Beatriz gelou. Mariana. Alessandro se levantou, a voz baixa e ameaçadora. Suma daqui. Por quê? Com medo que eu conte para sua esposinha como você realmente é? Ela se virou para Beatriz. Querida, esse homem coleciona mulheres como troféus. Você acha que é especial? É só mais uma. Cala a boca. Alessandro rosnou. Mas o estrago estava feito. Beatriz se levantou, tremendo, as lágrimas ameaçando cair. Isso é verdade? Ela sussurrou. Eu sou só mais uma? Beatriz? Não. Ela está mentindo. Ela. Estou mentindo? Mariana riu. Pergunte a ele quantas mulheres passaram pela cama dele nos últimos anos. Pergunte se alguma durou mais de 6 meses. Beatriz olhou para Alessandro, esperando que ele negasse, que explicasse, que dissesse algo que salvasse aquilo. Mas ele ficou em silêncio. E o silêncio disse tudo. Eu preciso de ar. Beatriz saiu correndo do restaurante, as lágrimas finalmente caindo. Alessandro foi atrás, mas Mariana segurou o braço dele. Deixa ela ir. Você sempre deixa todas irem, não é? Ele se soltou com força. Você não sabe nada sobre mim. Nada sobre o que eu sinto por ela. Ah não? Mariana cruzou os braços. Então vai lá. Vai atrás da sua esposinha. Mas nós dois sabemos que no final você vai estragar tudo, como sempre faz. Alessandro hesitou por um segundo. Depois saiu correndo. Mas quando chegou à rua, Beatriz já tinha entrado em um táxi e desaparecido na noite.
Beatriz voltou para a fazenda Santa Helena, para a casa do pai. Chorou nos braços dele a noite toda, contando tudo: o amor, a traição da confiança, a dúvida que agora corroía seu coração. Filha, o pai disse, segurando as mãos dela. Você ama esse homem? Eu não sei mais. Acho que você sabe. Ele sorriu triste. A pergunta é: você vai lutar por ele ou vai deixar o passado dele destruir o futuro de vocês? Beatriz passou a noite pensando. E pela manhã, quando ouviu o som de cavalo chegando, soube que a resposta tinha chegado. Alessandro desceu do cavalo como uma tempestade. Os olhos dele estavam vermelhos, o rosto cansado, a roupa amarrotada. Beatriz! Ele gritou. Beatriz, por favor. Ela saiu da casa devagar. O coração apertado. O que você quer? Ele atravessou o pátio em passos largos, parando a poucos centímetros dela. Quero que você volte. Quero que escute a verdade. A verdade é que você teve dezenas de mulheres e eu sou só mais uma. Ela gritou. Não. Alessandro segurou o rosto dela. Sim, eu tive outras mulheres. Muitas. Porque eu estava tentando preencher um vazio que nada preenchia. Mas você? Você não é mais uma, Beatriz. Você é a única. A primeira. A última. As lágrimas dela caíram. Como eu posso acreditar? Porque eu estou aqui. Ele disse, a voz quebrando. Porque eu cavalhei a noite inteira para te encontrar. Porque pela primeira vez na vida eu tenho medo. Medo de te perder. Medo de voltar para aquela casa vazia sem você. Ele caiu de joelhos na terra, segurando as mãos dela. Eu te amo, Beatriz. E se você me der uma chance, vou passar o resto da vida provando isso. Beatriz olhou para aquele homem forte, orgulhoso, ajoelhado na frente dela. E viu a verdade. Se levanta. Ela sussurrou. Só se você voltar comigo. Se levanta, Alessandro. Ele obedeceu lentamente. E ela o beijou. Beijou com todo amor, toda raiva, todo medo e toda esperança. Eu te amo. Ela sussurrou contra os lábios dele. E sim, eu volto com você. Alessandro a abraçou tão forte que tirou o ar dela. E ali, no meio do pátio empoeirado, dois corações encontraram finalmente a paz. 3 dias. 3 dias infernais sem Beatriz. Alessandro tinha cavalgado a noite toda para encontrá-la. Tinha se ajoelhado na terra diante dela. Tinha implorado seu perdão. E agora, finalmente, ela estava de volta. De volta à casa deles. De volta aos braços dele. A caminhonete parou em frente à mansão quando o sol já se punha, tingindo o céu de laranjas e rosas. Alessandro desceu primeiro, dando a volta para abrir a porta dela. Quando Beatriz colocou o pé no chão, ele simplesmente a pegou no colo, ignorando o protesto surpreso dela. Alessandro, eu posso andar. Eu sei. Ele disse, subindo os degraus da varanda. Mas eu passei 3 dias sem te tocar, sem te sentir perto de mim. Me deixa ter isso. O coração dela derreteu. Como ela tinha pensado em ficar longe dele. Como tinha duvidado do amor dele mesmo por um segundo. Ele subiu direto para o quarto, fechando a porta com o pé. Quando a colocou no chão, não a soltou. Apenas mudou o abraço, puxando-a contra o peito dele, o rosto enterrado nos cabelos dela. Eu sinto muito. Ele sussurrou, a voz embargada. Eu sinto tanto, Beatriz. Por ter deixado aquela mulher te magoar. Por não ter te protegido melhor. Por ter causado lágrimas nesses olhos lindos. Beatriz sentiu as próprias lágrimas voltando. Alessandro. Não. Ele se afastou apenas o suficiente para segurar o rosto dela entre as mãos, os olhos cinzentos brilhando com emoção crua. Me deixa falar. Eu preciso que você saiba. Aquelas mulheres, o meu passado, não significa nada. Foi tudo vazio, tudo sem sentido. Mas você é tudo. Você é o motivo de eu acordar de manhã, é o que me faz sorrir, é o que dá sentido a essa vida toda. As lágrimas dela caíram livremente agora. Eu também sinto muito. Ela sussurrou. Por ter fugido. Por ter duvidado de você.
Ele a beijou, cortando as palavras. Foi um beijo desesperado, faminto, cheio de todos os sentimentos que ele tinha segurado durante aqueles 3 dias torturantes. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Eu te amo. Ele disse, a testa encostada na dela. E eu preciso de você. Preciso te mostrar o quanto você é importante para mim. Então mostra. Beatriz sussurrou, os olhos escuros de desejo. Algo se acendeu nos olhos dele. Mas diferente da primeira vez, não havia hesitação agora. Havia urgência, sim, mas também reverência, devoção, adoração. Ele a guiou gentilmente em direção à cama, as mãos já explorando, redescobrindo cada curva que tinha ficado tão dolorosamente fora do alcance dele nos últimos dias. Você tem noção, ele murmurou entre beijos, do inferno que foi ficar longe de você? Eu também sofri. Ela respondeu, as mãos puxando a camisa dele, desesperada para sentir a pele dele contra a sua. Eu senti tanta falta. Falta de quê? Ele perguntou, os lábios descendo pelo pescoço dela. Me diz. Eu quero ouvir. De você. Ela suspirou quando os dentes dele mordiscaram levemente o ponto sensível logo abaixo da orelha. De sentir você perto de mim. De como você me toca. A voz dele estava ainda mais rouca, carregada de desejo. Como? Ela respirou fundo, as bochechas corando. Como ninguém mais consegue. Como só você sabe fazer. Alessandro rosnou baixinho, um som primitivo e possessivo que fez o corpo dela inteiro formigar. Só eu, né? Ele disse, as mãos já despindo as roupas dela com urgência. Diz de novo. Diz que só eu te faço sentir assim. Só você. Beatriz confirmou, puxando-o para outro beijo profundo. Sempre só você, Alessandro. As roupas desapareceram rapidamente, espalhadas pelo chão do quarto. Quando finalmente estavam pele contra pele, Alessandro parou por um segundo, apenas olhando para ela. Você é tão linda. Ele sussurrou, a mão percorrendo reverentemente do rosto dela até o ventre. Tão perfeita. E toda minha. Toda sua. Ela confirmou, puxando-o para baixo. Dessa vez não havia a hesitação da primeira noite, a preocupação com dor ou desconforto. Dessa vez era paixão pura, desejo desenfreado, necessidade absoluta de se reconectar. Quando Alessandro finalmente a preencheu, ambos gemeram alto, os olhos se fechando no puro êxtase da reunião. Deus! Ele respirou pesadamente, forçando-se a ficar imóvel por um momento. Eu tinha esquecido como é perfeito estar dentro de você. Alessandro. Beatriz arqueou as costas, as unhas cravando nos ombros largos dele. Por favor, se mexe. E ele obedeceu. Os movimentos eram mais urgentes dessa vez, mais intensos. Ele se movia com propósito, atingindo pontos dentro dela que faziam estrelas explodirem atrás das pálpebras fechadas dela. Olha para mim. Ele ordenou suavemente. Abre os olhos, amor. Eu quero ver você. Beatriz obedeceu, os olhos castanhos encontrando os cinzentos dele. E o que viu ali a deixou sem fôlego. Amor, desejo, devoção, adoração. Tudo misturado em uma intensidade que era quase demais para suportar. Eu te amo. Ele disse, cada palavra pontuada por uma investida profunda. Te amo tanto que dói. Dói fisicamente ficar longe de você. Eu também. Ela suspirou, as pernas se enrolando na cintura dele, puxando-o mais fundo. Eu senti tanta falta desse momento, desse sentimento. Ele a beijou profundamente, os movimentos ficando mais rápidos, mais urgentes. A tensão crescia entre eles, subindo, subindo, até que... Alessandro! Beatriz gritou o nome dele, o corpo inteiro convulsionando com a força do orgasmo. O aperto em volta dele foi demais. Com um rosnado grave, Alessandro a seguiu, o corpo enrijecendo, o nome dela um mantra nos lábios dele. Beatriz. Beatriz, minha Beatriz. Eles desabaram juntos, suados e ofegantes. Mas Alessandro não saiu de dentro dela, não se afastou. Apenas rolou para o lado, puxando-a junto, mantendo-os unidos. Não quero me separar de você. Ele murmurou,
os lábios colados na têmpora dela. Nem por um segundo. Ela sorriu contra o peito dele, os dedos traçando padrões distraídos na pele suada. Eu também não. Ficaram assim por longos minutos, apenas respirando juntos, os corações voltando ao ritmo normal. Foi Beatriz quem quebrou o silêncio, a voz pequena e vulnerável. Você sentiu minha falta? Nesses 3 dias? Alessandro se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dela, chocado com a pergunta. Se eu senti sua falta? Ele repetiu, incrédulo. Beatriz, eu não dormi. Não comi. Mal conseguia respirar direito. A casa parecia um túmulo sem você. Cada cômodo vazio me lembrava que você tinha ido embora. Então sim, amor, eu senti sua falta. Com cada fibra do meu ser. As lágrimas dela voltaram, mas eram lágrimas de felicidade agora. Eu também senti tanto a sua falta. Ela soluçou suavemente. Eu tentei ficar brava, tentei te odiar, mas eu só conseguia sentir saudade. Saudade de você, do seu cheiro, do jeito que você me abraça, de como você me faz sentir. Ele limpou cada lágrima com os polegares, o coração apertando. Me perdoa? Ele pediu, a voz embargada. Me perdoa por ter deixado alguém te machucar? Por não ter sido claro o suficiente sobre o quanto você significa para mim? Eu te perdoo. Ela respondeu sem hesitar. E você me perdoa por ter fugido? Não há nada para perdoar. Ele beijou a testa dela suavemente. Você estava magoada. Eu entendo. Mas por favor. A voz dele ficou ainda mais intensa. Por favor, não foge mais de mim. Se acontecer alguma coisa, algum problema, alguma dúvida, vem falar comigo. Nós resolvemos juntos. Sempre juntos. Beatriz assentiu, emocionada demais para falar. Alessandro continuou, as palavras saindo direto do coração. Eu preciso que você entenda uma coisa. Daqui para frente, nada, absolutamente nada, vai nos separar. Não o meu passado, não a opinião dos outros, não as dúvidas, não os medos. Porque o que nós temos? Isso aqui? Ele apertou-a mais contra ele. É mais forte que qualquer coisa. Nosso amor é mais forte. Nosso amor é mais forte. Ela repetiu, como um juramento. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, os olhos cinzentos brilhando com determinação feroz. Eu prometo para você, Beatriz. Prometo que vou te proteger, te amar, te fazer feliz todos os dias da minha vida. Prometo que nunca mais vou deixar ninguém te magoar. Prometo que vou ser o homem que você merece. E eu prometo, Beatriz disse, as mãos cobrindo as dele, que nunca mais vou duvidar de você. Que vou confiar no nosso amor. Que vou ficar ao seu lado não importa o que aconteça. Porque você é meu, Alessandro. E eu sou sua. E nada vai mudar isso. Eles se beijaram novamente, selando as promessas. E quando se separaram, Alessandro puxou-a para sentar na cama, posicionando-a de frente para ele. As pernas dela se enrolaram na cintura dele, as dele na cintura dela, criando um entrelaçamento íntimo e completo. Os braços deles envolveram um ao outro, não havia nenhum espaço entre os corpos. Assim, Alessandro murmurou, o nariz roçando o dela. Assim eu consigo te sentir completamente. Consigo sentir seu coração batendo contra o meu. Beatriz sorriu, as mãos subindo para os cabelos dele, acariciando suavemente. Eu amo você. Ela sussurrou. Eu também te amo. Ele respondeu, beijando-a lentamente, saboreando. Mais que tudo. Mais que a própria vida. Ficaram assim por horas, sentados na cama, completamente entrelaçados, corpos colados do peito até as pernas, trocando beijos lentos e profundos, sussurrando palavras de amor, fazendo promessas eternas. De vez em quando, a paixão voltava a crescer e eles se uniam novamente, dessa vez ainda mais devagar, ainda mais intenso, olhando nos olhos um do outro o tempo todo, vendo a alma refletida ali. Beatriz suspirava o nome dele, gemendo baixinho, e Alessandro sentia o peito explodir de emoção. Cada som que ela fazia, cada expressão de prazer, cada lágrima de felicidade, tudo fazia ele se apaixonar ainda mais.
Alessandro. Ela ofegou, a voz entrecortada de emoção e desejo. Eu sei. Ele sussurrou, os movimentos ficando mais intensos. Eu também, amor. Eu também. E quando chegaram ao clímax juntos, foi com os olhos abertos, olhando um para o outro, vendo a vulnerabilidade, o amor, a entrega total refletida ali. Depois, exaustos mas completamente felizes, voltaram àquela posição. Sentados, abraçados, entrelaçados, sem saber onde um terminava e o outro começava. A lua já estava alta no céu quando Beatriz, sonolenta, murmurou contra o pescoço dele. Não me deixa ir. Nunca. Alessandro respondeu, apertando-a mais. Nem que o mundo acabe. Você fica aqui, nos meus braços, para sempre. Para sempre. Ela repetiu, sorrindo. E adormeceram assim, ainda sentados, ainda entrelaçados, dois corpos formando um só, duas almas finalmente em paz. Porque agora eles sabiam a verdade. O amor deles tinha sido testado e tinha prevalecido. As tempestades tinham vindo, mas eles tinham sobrevivido juntos. E daqui para frente, nada, absolutamente nada, seria capaz de separá-los. O amor deles era mais forte que tudo. E sempre seria. 6 meses depois, Beatriz acordou com uma sensação estranha. Correu para o banheiro e quando voltou, Alessandro estava sentado na cama, preocupado. O que foi? Ela mostrou o teste de gravidez com um sorriso enorme. Vamos ter um bebê. O rosto dele passou por choque, incredulidade e então alegria pura. Um bebê? Um bebê, cowboy. Alessandro a girou no ar, rindo como ela nunca tinha visto. Quando a colocou no chão, ajoelhou e beijou a barriga dela. Oi, pequeno. Seu pai aqui. Só para você saber, sua mãe é a mulher mais incrível do mundo. Beatriz passou a mão pelos cabelos dele, o coração transbordando. E você é o melhor homem que eu conheço. Naquela noite, deitados juntos, Alessandro segurou a mão dela. Sabe aquele acordo? De 1 ano? Sei. Tá cancelado. Você tá presa comigo para sempre agora. Ela riu. Que tragédia. A maior de todas. E eles adormeceram assim, entrelaçados, completos, prontos para a família que tinham construído do amor mais improvável. 2 anos depois. O sol se punha sobre a fazenda Tavares enquanto Beatriz, com um bebê de 1 ano nos braços, observava Alessandro ensinar o filho mais velho, Lucas, que eles adotaram de um orfanato, a laçar. Assim, campeão. Alessandro gritava, orgulhoso. O menino de 7 anos riu, conseguindo laçar o poste pela primeira vez. Beatriz sorriu, o coração cheio. A casa não era mais vazia. Era cheia de risadas, bagunça, amor. Alessandro a viu e cruzou o campo, tirando o chapéu. E então, senhora Tavares? Arrependida de ter se casado com um velho cowboy? Ela fingiu pensar. Às vezes. Ele a beijou, fazendo o bebê reclamar entre os dois. Mentirosa. Mentiroso você que disse que era só um acordo. Alessandro sorriu, aquele sorriso que era só dela. Melhor mentira que já contei. E ali, no meio dos Campos Dourados, sob o céu infinito dos Pampas, a família Tavares construiu seu império de amor. Um império que começou com um acordo forçado e terminou com a escolha mais livre de todas: amar para sempre. Nos campos onde o vento canta, 2 corações se encontraram. No acordo que virou amor, na mentira que virou verdade, um fazendeiro e sua noiva construíram um império, não de terras, mas de amor.